A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 364 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Quando todos passarem a se conhecer, estarão tratando de desenvolver o seu raciocínio para poder viver, voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Agora quem vive desconhecido de si mesmo, sabe que vai se transformar para as classes inferiores. E quem tem o seu raciocínio desenvolvido, está fazendo tudo o que pode para que essas pessoas passem a se conhecer, para saber como voltar ao seu estado natural. Porque a fase que estão atravessando é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é um corpo de energia habitante do mundo racional. E muitos estão fazendo propaganda em rádio, em televisão, para acordar essa bicharada do chão. Porque basta ser bicho para a rudez imperar. E todo bicho tem receio de tudo, tem medo de tudo e desconfia de tudo que não conhece. E por isso há essa grande dificuldade em fazer com que todos passem a se conhecer. Mas com o tempo, toda a bicharada do chão passará a se conhecer. Porque tudo depende de quando a bicharada começar a sofrer demais. Todos querem conhecer a sua causa. E aí tomarão conhecimento da fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E porque todos são de raça racional. O mundo entrou na fase do terceiro milênio, e muitos pensadores estão custando tomar conhecimento do terceiro milênio, por não saberem que a fase do pensamento terminou em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e a imaginação, causou todo esse desequilíbrio que aí está, moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira e a liquidação dos pensadores, com uma infinidade de desastres que está se passando no mundo, e como as doenças novas que estão aparecendo para destruir os pensadores. E essas infinidades de desastres ecológicos que nunca se deu no Brasil. Terremotos no Rio Grande do Norte, seca no Sul, seca em Santa Catarina, seca no Pantanal de Mato Grosso. E até no país mais quente do mundo caiu geada, e na América do Norte frio de matar. Esses desastres ecológicos e a liquidação dos pensadores podem deixar de existir quando essas infinidades de desastres que vêm destruindo os pensadores podem deixar de existir quando conhecer a fase do terceiro milênio, que é uma nova energia que está comandando a natureza, a energia racional, a energia que está pronta para desenvolver o raciocínio de todos. Com essas infinidades de desacertos do pensamento, ainda não deram por ela que a fase do pensamento terminou, nem vendo essa infinidade de desastres que está se passando no mundo todo, nem vendo essas doenças novas que estão aparecendo para destruir os pensadores, nem vendo esses desastres ecológicos da natureza. Quando acordarem na fase do terceiro milênio, já sofreram demais, já penaram demais e já morreram mais. E quem morre numa fase dessa, porque a natureza mudou o seu comportamento, se transforma em classes inferiores.
Enquanto os pensadores viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, ninguém tem alegria, porque está aí a violência destruindo os pensadores, o terror destruindo os pensadores e as guerras destruindo os pensadores. Quando acordarem para a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Voltar para onde? Para o mundo que saiu. Saíram de onde? Do mundo racional. Lá eram corpos de energia de vida eterna, e essa energia saiu materializada em forma de máquina do raciocínio, porque só será desmaterializada pela cultura racional, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, com a maior persistência na leitura. Porque ninguém quer viver mais aqui deformado, nessa vida de matéria deformados, onde todos são mortais, onde todos perecem para não voltar mais. E se transformarão pensando em classes inferiores, que é a classe do animal irracional, porque estão custando muito a tomar conhecimento da fase redentora, a fase racional, a fase que leva todos para o mundo racional, que seu corpo é de energia de vida eterna. Pensando, ninguém alcançará a vida eterna, e raciocinando, voltarão à vida eterna. Porque no mundo racional todos são puros, limpos e perfeitos. Onde existe perfeição são eternos, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem o porquê desta deformação racional e sabem porque todos assim são. Porque conhecem as 7 partes do porquê todos assim são. Conhecem de que foi feito o sol e a causa do sol. Conhecem de que foi feita a lua e a causa da lua. Conhecem de que foi feita a terra e a causa da terra, porque não há efeito sem causa. Conhecem como foi feita a água e a causa da água, porque não há efeito sem causa. Conhecem como foi feito os vegetais e a sua causa. Conhecem como foi feito os animais irracionais e os animais racionais. Tudo tem as suas causas, a causa da lua, a causa do sol, a causa das estrelas, a causa do vegetal, a causa da terra, a causa da água e a causa dos animais. A causa dessa deformação racional é a planície racional. E tudo isso está esclarecido em toda a obra de cultura racional, esclarecido com base lógica e com infinidade de provas e comprovações. E os pensadores ainda não acordaram para tomar conhecimento do maior triunfo da humanidade. O triunfo certo da humanidade é saber como voltar para o seu estado natural. Isso que é a coisa mais importante que a vida pode lhe dar, saber como sair dessa deformação para fora. Mas muitos pensadores julgavam que o mundo fosse seu e que a vida era essa mesma em que ninguém queria solução dessa deformação e transformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos que todos passem a se conhecer. Por isso fazem propaganda de uma infinidade de modos e maneiras e conferências por todos os estados do Brasil e do mundo. Batem de porta em porta fazendo a propaganda. Propaganda de rádio, propaganda de televisão e propaganda de rádio locais. Todos que querem voltar para o seu verdadeiro estado natural estão tomando essas atitudes de emissários da verdadeira salvação da humanidade. Com a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, quer ser um corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. Hoje todos têm em mãos o seu maior tesouro, que é saber como voltar para o seu estado natural, o seu corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. Hoje a alegria de todos é muito grande,
porque passaram a conhecer o princípio da vida e o fim da mesma, e a transformação dessa deformação para o seu estado natural como é feita. Hoje todos os estados do Brasil e todas as nações do mundo estão festejando a volta de todos para o seu estado natural. Então é uma festa universal, porque a cultura racional está em todas as nações do mundo. E todos que têm conhecimento estão fazendo propaganda do que todos precisam conhecer. E mesmo o verdadeiro Deus está fazendo curas por todo o universo. Curas de doenças incuráveis, socorrendo assim todos os leitores da cultura racional. Esses que estão com os livros nas mãos têm a proteção da natureza, que é comandada pela energia racional, e vivem em paz consigo mesmo, porque a cultura racional equilibra todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide. Porque o raciocínio une a humanidade, ela é a união dos povos. E o pensamento divide a humanidade, mantendo a discórdia. Por isso as mortes e as brigas não cessam. E o mundo nesse verdadeiro inferno, porque está aí a fase da Era do Fogo em que tudo pega fogo, e salve-se quem puder e se puder, para ver que o mundo tem solução definida e definitiva. Não é como muitos pensadores pensavam, que o mundo e a vida não tinham solução. Aí está ela no terceiro milênio. Mas os pensadores, na categoria em que estão de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. E todo bicho é muito rude, e a rudez impossibilita de conhecer a cultura racional. Porque basta ser bicho para ser atrasado, e vivendo como bicho uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque o bicho vive num estado de inconsciência e por isso são assim. Custa admitir as coisas reais e naturais da natureza, por viver encantado pela matéria como um verdadeiro materialista. Porque para o bicho a matéria está acima de tudo. Agora, para quem conhece cultura racional, a matéria está abaixo de tudo. Para ver a grande rudez dos bichos impossibilita deles passarem a se conhecer, e por isso vivem desconhecidos de si mesmos, sem saber dizer o porquê são assim, por não saber dizer o porquê todos assim são, e por não saber dizer de onde são, e por não saber de onde todos vieram e para onde todos vão, e para onde todos que vivem desconhecidos de si mesmos vão, que é para as classes inferiores. O bicho só tem confiança na matéria porque tem a matéria acima de tudo. Por isso os bichos são materialistas e não admitem coisa nenhuma a não ser a matéria. Como cuida que a matéria tudo fosse e vendo que a matéria nada é. E por isso terminam em nada, destruído por doenças incuráveis. Para ver o quanto a bicharada é atrasada. Basta ser bicho para duvidar de tudo e viver em dúvida consigo mesmo, e viver desconfiando de tudo, porque basta ser bicho para não confiar em ninguém. E assim é esse mundo deformado dos pobres coitados. Para ver que os desconhecidos de si mesmos vivem como verdadeiros coitados, porque não sabem para onde irão e de onde vieram e para onde irão, nem de onde são, nesse desconhecimento absoluto das coisas. O temperamento do bicho sempre foi explosivo, por estar ligado à parte magnética e elétrica. E por isso muitos bichos têm uma infinidade de mortes nas costas. E a natureza cobra todos esses absurdos, porque existe o tribunal racional para cobrar os absurdos do animal racional. A natureza é implacável e quem deve, paga o que deve. A natureza cobra, bem cobrado, todos que cometem absurdos contra a natureza e tira a vida de seu próximo, que é um absurdo tirar a vida de seu próximo, muitas vezes por nada, por coisas sem importância. Por isso quem planta espinho, colhe espinho,
Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. E quem planta flores, colhe flores. E quem planta espinho, colhe espinho. E quem planta mel, colhe mel. E quem planta fel, colhe fel. Esses são os mandamentos naturais da natureza, que ninguém os faça, que o pagar é certo. Porque a natureza está para cobrar os malfeitos de todos, e todos que procedem mal é um indício de mau caráter, que o mal não se deva fazer a ninguém, não se deva destruir ninguém, não se deva tirar a vida de ninguém. Todos os absurdos são cobrados pela natureza, e todos que cometem absurdos se transformam para as classes inferiores. Porque a natureza está aí para cobrar os absurdos cometidos por todos esses infelizes. Aqui na terra se faz e aqui na terra se paga. É por isso que existem os mendigos, os miseráveis, os que vivem por conta do à toa, que nem o diabo quer, pagando o que fez em outras reencarnações, em outras vidas, que aqui na matéria permaneceu. Para ver que a cobrança da natureza é muito grande. Mas muitos, por desconhecer a cobrança da natureza, cometem absurdos contra si mesmo. É por isso que existe o pobre, cobrança da natureza. Os que vivem na miséria, cobrança da natureza. Os mendigos, cobrança da natureza. Os que vivem por conta do à toa, que nem o diabo quer. Esses que vivem por conta do à toa moram dentro das lixeiras, porque nem o diabo quer, de tanto mal que fez à humanidade. O diabo não aceita e por isso o diabo enjeita, como quem diz, esse deve demais. Como quem diz, esse deve muito. Para ver que a cobrança da natureza não falha. Mas quem vive como bicho desconhece tudo isso, porque o bicho só pensa em si mesmo. Venha a nós e o vosso reino nada. E por isso primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu. E por isso na vida do bicho existe uma infinidade de ladrões, pequenos e grandes, porque o bicho é ambicioso e ganancioso e nunca está satisfeito com o que tem. Quanto mais tem, mais quer. Para ver o julgamento desses feitos pela natureza é terrível e horrível. Não contam com os fracassos e não contam com as transformações naturais da natureza. Porque não a conhece, porque se conhecessem não procederia assim. Todos que já passaram a se conhecer conhecem as cobranças da natureza. E quem vive desconhecido de si mesmo não conhece nada. Pensa e julga que pode abusar o máximo da natureza de quem é e de quem o fez. E vivem como verdadeiros parasitas da natureza, consumindo tudo que a natureza dá a todos para manter as suas vidas. A natureza é digna de todo respeito, porque todos dependem dela para viver. Dependem da terra, da água, dos animais, dos vegetais, do sol, da lua e das estrelas. Mas quem não sabe se conduzir nessa vida de matéria, procura um infortúnio de si mesmo, porque julga que pode abusar de tudo, e os abusos não dão bons resultados. Os abusos só dão maus resultados para todos os abusados. E por isso existem os ricos de cartola, que prejudicam o seu próximo, passando a mão no que é do seu próximo e deixando o seu próximo em dificuldade. É por isso que existe a cobrança natural da natureza. O mundo está cheio de quem procede assim. E assim é a vida desses fariseus. Esses fariseus que pensam que sabem tudo e não sabem nada, porque desconhecem o porquê desse nada. Desconhecem o porquê todos terminam em nada. Hoje todos que passaram a se conhecer, passaram a ter uma conduta racional de fazer o bem ao próximo como a si mesmo, e não desejar o mal de seu próximo. Pelo contrário, todos que passaram a se conhecer querem o bem de seu próximo. E por isso saem nas ruas fazendo propaganda de porta em porta, fazendo a propaganda nas rádios e fazendo a propaganda nas televisões,
para que todos os bichos passem a conhecer a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, corpos de energia de vida eterna. Por isso são puros, limpos e perfeitos no mundo racional. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Esse é que é o verdadeiro Deus. Esses deuses de matéria foram inventados pela matéria. São os deuses materialistas. Basta ser de matéria para ser materialista. Somente vêm a enriquecimentos ilícitos porque vivem da miséria dos incautos. O incauto é aquele que admite tudo que não conhece. E o mundo está cheio de incautos. Os que vivem desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existe. Todos os incautos são muito atrasados, vivem sem saber por que vivem, ao passo dos que já passaram a se conhecer o porquê vivem. E têm a verdadeira noção da vida, porque passou a se conhecer, sabe o porquê assim são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão e sabem para onde irão. Todos os pensadores que não tomarem conhecimento da cultura do desenvolvimento do raciocínio. E o raciocínio é o fator principal da vida eterna. Com o seu desenvolvimento, todos voltarão para a vida eterna. E por isso está aí essa deformação e transformação racional, alertando a todos que vivem desconhecidos de si mesmos. E feliz dos que já estão desenvolvendo seu raciocínio, e mais feliz ainda os que já estão com seu raciocínio desenvolvido, prontos para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Porque tem muitos que são persistentes na leitura, e em pouco tempo desenvolvem seu raciocínio pela persistência na leitura dos livros de cultura racional. Falaram em raciocínio, mas ninguém teve o seu desenvolvido, porque não tinha chegado à fase que aí está, do desenvolvimento do raciocínio. Falavam muito em raciocínio, mas ninguém sabia quem era o raciocínio e de onde ele era. Mas pensavam, e o pensamento que não era elevado, diziam que estavam raciocinando. Hoje todos que estão passando a se conhecer, os elevados, sabem que o atraso da humanidade era demais, a vaidade, e todos eram vaidosos, todos eram ciumentos, todos tinham suas paixões e as paixões levavam muitos ao abismo, ao fracasso, à desgraça completa, porque um apaixonado é um perdido e vive iludido por ser materialista. Todo materialista se apaixona pela matéria. Basta ser materialista para ser um apaixonado pela matéria. Todo materialista não conhece seu verdadeiro estado natural, porque se conhecesse, deixaria de ser materialista. Basta ser materialista para ser um rude e atrasado. E assim muitos pensam que são o que não são, pensam que são o que não são as coisas do mundo, e na vida não são como muitos pensam e julgam, porque o pensamento não foi feito para acertar nem a imaginação. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. E por isso aí está, o pensamento não foi feito para acertar, foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida e não deixa a pessoa perder a vida. Tanto o raciocínio é o dono da vida, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Para ver que o raciocínio é o maior amigo que todos possuem. E o pensamento é o maior inimigo que todos têm nesse mundo. Todas as pessoas que estão ligadas à energia racional estão ligadas à natureza.
estando ligados à natureza, é favorecida em tudo pela natureza. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 365 do Histórico.